A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da lição, da leitura diária da lição da Escola Bíblica do quarto trimestre de 2023, a lição 11. A lição 11 tem como tema a igreja perseguida. A gente sabe que a igreja no início do primeiro século foi muito perseguida e continua sendo perseguida até hoje, né? Porque a perseguição contra a igreja ela nunca vai cessar, ela só vai cessar com a volta de Cristo. Mas enquanto isso, ela sempre que a igreja estiver aqui na terra, enquanto a igreja permanecer na terra, ela vai ser perseguida. Não pense que as perseguições vão parar, não, ela vai continuar e vai mais se prolongar cada vez mais, porque o intuito do inimigo é parar a obra de Deus, mas ele não consegue. Por isso Jesus disse que o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja vai continuar crescendo, vai continuar se expandindo, vai continuar pregando esse evangelho do reino. Mas a perseguição sempre vai acontecer. E aqui na epígrafe dessa leitura diária de hoje, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 25 ao 29, tem como tema fazendo uso sábio da lei num contexto de perseguição, né? Que Paulo usou ali o direito que ele tinha, o direito como cidadão romano de não ser, né, preso, de não ser açoitado antes de uma condenação. E a gente vai saber sobre isso nesse versículo. Você sabe que o quarto trimestre de 2023 tem como tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos continuar pregando esse evangelho, um evangelho de renúncia, um evangelho de transformação, de salvação e de cura, que esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho que está sendo pregado por aí, é evangelho de facilidade, é evangelho de pessoas que dizem que foram transformadas pelo evangelho, mas quando você olha para ela você não vê transformação nenhuma, você vê ela ainda com a cara do mundo. Mas esse não é o evangelho de Cristo, esse é o evangelho do mundo, que são influenciados pelas coisas do mundo, que o verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia, um evangelho de transformação na vida daquele que tem um verdadeiro encontro com Cristo, como Paulo teve. Amém? Agradecendo a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, dizer muito obrigado, curta nossos vídeos, comente para que o YouTube recomende nosso canal cada vez mais. E agradecer a você que não é inscrito no canal ainda, mas tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Para ele crescer, eu preciso da sua ajuda. Colocamos uma pergunta no canal já, né? Quem foi o missionário do primeiro século? Né? Alguém disse que foi Abraão, outro disse que foi Paulo. A resposta certa não chegou a mim até ainda. Foi uma pergunta referente a uma lição do quarto trimestre de 2023. Né? Quem estudou a lição 4 sabe quem foi o missionário transcultural, né, da igreja no primeiro século. Está lá. Você vai olhar lá e vai me responder. Se tiver a resposta certa, vai ganhar o livro. Se não, eu fico esperando a resposta certa de vocês. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Veja Paulo usando o direito dele aí, o direito romano, que pela lei romana, um cidadão romano não poderia ser açoitado nem acorrentado se não houvesse nenhuma condenação ainda contra ele. Verso 26. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isto que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Veja, pessoas conseguiam a cidadania romana pagando muito dinheiro, mas Paulo não. Paulo era um cidadão romano de nascença. Ele teve o direito de nascença. Verso 28. Verso 29. 28. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Veja, quando eles souberam que Paulo era romano, ficaram tudo com medo, que sabiam que pela lei romana, o cidadão romano não poderia ser amarrado, nem açoitado, nem acorrentado, se não houvesse nenhuma condenação para ele. Né? A igreja sendo perseguida, Paulo falou de Jesus, houve um tumulto, e alguém já queria
prendê-lo, chamou a guarda romana para prendê-lo. Mas quando Paulo disse eu sou romano, ele usou a lei romana, né, em benefício dele, né? A igreja estava sendo perseguida e ele usou a lei romana em benefício dele. Ele usou uma estratégia. A estratégia que ele usou foi essa, para não ser açoitado nem acorrentado, né? Porque senão iam açoitar ele, acorrentar e amarrar. Mas ele usou a estratégia, usou o que ele tinha, né? Porque como na obra missionária, nós sempre temos, o missionário tem que usar o quê? Estratégias para pregar esse evangelho. E uma estratégia que beneficie tanto o trabalho dele como ele mesmo, para que não haja dano nenhum a ele. E foi o que Paulo fez. Por isso que a Bíblia diz, fazendo uso sábio da lei num contexto de perseguição. Estava ali vendo uma perseguição muito grande contra ele. Os judeus ali, fariseus, saduceus, tudinho conhecia Paulo. Mas como ele começou a falar de Jesus, eles se aborreceram, se irritaram, houve uma grande confusão e estava em ponto até de matarem Paulo. E é chamada a guarda romana. Quando a guarda romana vai amarrar ele e açoitar, ele disse, ei, eu sou cidadão romano. Veja a estratégia dele, veja como ele usou sabiamente o direito que ele tinha. Ele podia ficar calado, né? Mas ele não usou sabiamente o direito que ele tinha, o direito da lei, e disse eu sou cidadão romano. Então, a partir daquele momento, todo mundo se afastou. Ninguém pôde fazer mais nada com ele. E levaram ele já para outro lugar, né? Mas não açoitaram e nem amarraram, porque ele é um cidadão romano. Ele usou uma estratégia com sabedoria, que é isso que nós devemos fazer. Na obra de Deus, nós temos que usar estratégias para falar de Jesus àqueles que precisam ouvir dele. E foi o que Paulo fez. Paulo sabia muito bem como fazer essas coisas. Ele usava várias estratégias na obra missionária, né? E é isso que deve ser feito. O missionário, seja lá quem for, quando for para um país, ele tem que usar estratégias, até do próprio país, para pegar esse evangelho do reino, né? Porque Jesus está voltando. E nós precisamos cada vez mais falar às pessoas a respeito desse Jesus, que quer salvar a todos e que ao qual por um momento estará voltando. Amém?